Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que passaram o Natal, o Ano Novo? Eu espero que tenham sido dias de descanso, dias de encontros, né, de confraternização com as pessoas que vocês amam, mas principalmente que tenha sido um momento de renovar as energias para esse ano, né, que está apenas começando. Para a gente aqui da Casa da Caridade é sempre uma alegria, uma satisfação a gente se encontrar com vocês, seja de forma presencial aqui na casa, seja através da hora do Evangelho, né? Da gente tirar esse momento de pausa e de reflexão para a gente pensar um pouquinho, né? Refletir em torno de alguns textos, alguns escritos que nos ajudem a evoluir tanto como seres humanos quanto espíritos imortais que nós somos, né? Meu nome é Fernando, eu sou voluntário aqui da Casa da Caridade Nasce Daniel, e se é a sua primeira vez aqui conosco ou não, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero que vocês se sintam confortáveis o suficiente para estar outras vezes aqui conosco, certo? E antes da gente iniciar a nossa reflexão propriamente dita da noite de hoje, eu convido a todos para a gente fazer a nossa prece de abertura como é de praxe. Lembrando que quem tiver interesse pode colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada ao longo do Evangelho, tudo bem? Então vamos lá, vamos neste momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso amado Mestre, modelo e guia da humanidade, a espiritualidade bendita que nos guia e nos protege ao longo da vida, aos trabalhadores que regem os trabalhos de caridade desta casa, e agradecer deste momento de reunião, de estudo e de reflexão. Que possamos, Senhor, estar com os corações e as mentes abertas para melhor compreender estas palavras, esses ensinamentos, para colocá-los em prática, em benefício nosso e de toda a humanidade. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Meus irmãos, então vamos lá. Na nossa última conversa, no nosso Evangelho do ano passado, a gente se debruçou sobre um assunto de suma importância para a gente. A gente se questionou quem nós somos diante de Deus. Vocês se lembram? Se você não assistiu ou não se lembra e tiver interesse, você pode ir lá no canal da casa, lá na playlist do Evangelho e dar uma olhadinha. E naquela ocasião a gente viu que ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando papéis, rótulos, títulos, né? Definições que as pessoas vão nos dando. Então eu sou o Fernando Filho, o trabalhador, o amigo, o cidadão, o voluntário e tantos outros, né? Mas o fato é que nada disso esgota a verdade sobre nós mesmos, né? Sobre quem realmente nós somos. Então a gente aprendeu que Deus, né, é um Pai bom, é um Pai amoroso, que diante do olhar dele nós somos espíritos imortais. Nós todos fomos criados simples e ignorantes, né? E estamos nesse processo de aprendizagem, de evolução, e que Deus ama a todos, sejam eles bons ou ruins, de forma igual, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos limites e também das nossas contradições. Pois bem, se a gente já tem essa consciência de que somos acolhidos por esse amor divino, né? Esse amor incondicional de Deus, que não se escandaliza com as quedas que a gente tem ao longo da vida, que são muitas, né? A gente se sente um pouco mais seguro para dar um passo à frente na nossa reflexão, né? Para a gente adentrar um pouco mais esse assunto na noite de hoje. Porque não basta a gente saber que somos filhos de Deus, né? Que as nossas falhas não nos diminuem aos olhos dele, mas não fazer nada para mudar também, né? Aquela pessoa que diz assim, eu sou imperfeito, Deus me ama assim, eu não vou nem me dar o trabalho de mudar, de melhorar, né? Para quê? Eu vou deixar para outra encarnação. Vocês já ouviram isso? Pode soar um pouco absurdo, mas infelizmente tem gente que pensa assim, né? Então é preciso a gente ter coragem para olhar para dentro e aceitar que essas falhas, que não nos diminuem aos olhos de Deus, compõem uma sombra que precisa ser trabalhada, precisa ser compreendida por nós. Porque, como diz o espírito de Hermance Dufour, lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, e a gente já falou um pouquinho sobre esse livro aqui,
Aceitar as imperfeições é muito diferente da gente aceitar os erros, né? Então, é exatamente aqui que se insere o nosso tema da noite de hoje, do evangelho de hoje, que é olhar para dentro, né, e reconhecer as nossas sombras. Se o tema central da nossa conversa lá no ano passado foi sobre identidade espiritual, a palavra de ordem para a nossa reflexão da noite de hoje é honestidade espiritual. Porque se a gente não reconhece a nossa sombra, né, nunca a gente vai conseguir promover um progresso moral e espiritual reais. Vai ser sempre um progresso de aparência, né, uma religiosidade ou uma virtude de fachada de aparência. E aí a gente acaba se tornando aquilo que Jesus falou lá nas Escrituras, que são os sepulcros caiados. Vocês lembram? Quando Jesus estava repreendendo os doutores da lei, os fariseus, né? Que ele falou que eles eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É aquele túmulo que é pintado de branco e por fora ele tem essa aparência de pureza, de limpeza, mas que por dentro ele está cheio de ossos e de todo tipo de imundície, como disse o Jesus. E não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo ao reencarnar aqui na Terra é a gente conseguir dar passos sólidos e concretos rumo à nossa evolução espiritual. Mas então vamos lá. Sombra. Que sombra é essa, Fernando, que você está falando? Que sombra é essa que precisa ser trabalhada? Quando a gente fala de sombra, a gente está se utilizando de um conceito da psicologia analítica, que é um ramo da psicologia que foi criada pelo psicoterapeuta e psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung, onde ele define sombra como um conjunto das características e dos impulsos que o indivíduo reprime e mantém no seu inconsciente. Então pense em a sombra assim, como um conjunto de conteúdos emocionais, né, que não foram trabalhados por nós, como partes de nós que reprimimos e rejeitamos, porque elas não se encaixam dentro da imagem ideal que a gente faz de nós mesmos ou daquilo que a sociedade espera da gente. Ou seja, é todo aquele conteúdo, é tudo aquilo que a cultura considera como feio e inadequado. Quer ver um exemplo? As nossas inseguranças fazem parte da nossa sombra, os nossos medos, impulsos asquerosos e ações moralmente condenáveis, como, por exemplo, a raiva, a inveja, a cobiça, a ambição, o ciúme, né? A derrota, a solidão e ainda também a própria dor que a gente vivencia de ter que conviver com tudo isso sem saber lidar com isso, sabe? E aí eu pergunto para vocês, algum desses exemplos que eu disse soou familiar para vocês? Vocês se identificaram com algum desses exemplos? Raiva, inveja, ciúme, derrota, solidão? Provavelmente sim. E sabe por quê? Porque todo ser humano, todos, sem exceção, tem dentro da sua psique essa parte que é reprimida e que é mantida na condição de inconsciente, né? Onde vai depositando todas essas coisas que são rejeitadas, que são reprimidas, que são negadas. Mas abrindo um parêntese aqui, um adendo importante, geralmente quando a gente fala de sombra, de sombra psicológica, a primeira coisa que nos vem à mente são as coisas negativas, né? Mas é importante a gente reforçar que a nossa sombra não é composta apenas daquelas coisas que a gente considera como mal. Nela são armazenadas todas as coisas, todos os sentimentos, tudo aquilo que por alguma razão a gente não pôde expressar. Então, na nossa sombra a gente pode encontrar também talentos ocultos, né, que a gente nunca se permitiu explorar. A gente pode encontrar uma criatividade, às vezes vibrante, exuberante, que foi reprimida, foi sufocada na nossa infância, né, e que depois ela não encontrou um meio de se expressar. Às vezes um afeto que foi repelido pelo medo do julgamento, ou por uma educação muito rígida. Então, tudo isso também se encontra dentro da nossa sombra. E quando a gente olha para dentro, a gente tem a possibilidade de encontrar não apenas os nossos defeitos, mas também de resgatar essas partes boas de nós que por algum motivo foram silenciadas e colocadas lá, certo?
Então, tenham isso em mente. A nossa sombra é formada de aspectos negativos, mas também de aspectos positivos. Mas para fins do nosso estudo, da nossa reflexão da noite de hoje, a gente vai se concentrar apenas no aspecto negativo, tudo bem? E aí existe um poeta americano, ele já faleceu, que se chamava Robert Bly. E ele escreveu um livrinho interessante sobre a questão da sombra, um livro que se chama Um Pequeno Livro sobre a Sombra Humana, no qual ele se utiliza de uma metáfora muito interessante para descrever o que é a sombra. Ele diz que a nossa sombra é como se fosse uma sacola comprida que a gente arrasta atrás de nós. Olha que interessante. E aí, desde a nossa infância, a gente vai descartando, jogando nessa sacola tudo aquilo que a gente não gosta em nós. Tudo aquilo que a gente considera feio, que a gente considera errado, e tudo aquilo que por algum motivo causa vergonha, constrangimento em nós, né? E aí, o pior de tudo é que a gente não se toca, que ao longo da nossa vida a gente carrega, arrasta essa sacola atrás da gente, muitas vezes sem perceber o peso que ela tem, né? O resultado disso não poderia ser outro senão o sofrimento emocional, o sofrimento psicológico, né? Mas por que será que a gente prefere jogar todo esse conteúdo considerado feio, considerado errado, né, dentro dessa sacola e negar, esquecer, como se a gente estivesse se livrando das provas de um crime que a gente cometeu? Por que será que olhar para dentro e se deparar com a nossa sombra é uma das tarefas mais difíceis para nós, principalmente para nós que nos consideramos religiosos? Sabe por quê? Porque fazer isso, esse movimento de autorreflexão, de descoberta, envolve uma questão moral. Como eu falei para vocês na nossa conversa do Evangelho passado, o nosso ego adora fazer com que a gente pense que nós somos pessoas especiais, que nós sempre seremos os heróis da história e os outros são sempre os vilões, né? Que o nosso nome sempre vai estar na lista dos bonzinhos, enfim, que somos espíritos de luz, né, em missão especial na Terra, só aguardando o nosso retorno ao plano espiritual. Só que não é bem assim, né? Jung, ele falava que, infelizmente, não tem como a gente negar que o ser humano, de uma forma geral, ele é bem menos bom do que ele imagina ou do que ele gostaria de ser, né? Todos nós, sem exceção, somos acompanhados por essa sombra, né? E quanto menos a gente estiver consciente dessa sombra, quanto menos essa sombra estiver incorporada à nossa consciência, mais escura, mais espessa e mais densa ela vai se tornando. E aí Joana de Ângeles, que é essa benfeitora que também trabalha essa temática de forma extraordinária na coleção, nas obras dela, principalmente na coleção psicológica, na série psicológica, ela diz que todas as pessoas que são portadoras da sombra, e eu repito, todos nós, né, em vez de reconhecerem a sombra como uma condição de um processo de melhoramento e de crescimento, a gente experimenta uma espécie de vergonha ou de constrangimento. E aí o que a gente faz? A gente procura disfarçar essa nossa sombra. A gente procura maquiar essa nossa sombra para que ela se apresente de forma mais aceitável para as pessoas, não é? E aí nessa tentativa da gente evitar todo esse conteúdo que a gente considera como um constrangimento moral, a gente se apega às máscaras, aos papéis, né, que a gente desempenha no meio em que a gente está inserido, como a gente conversou lá no Evangelho anterior. Essas máscaras, para a psicologia analítica, é o que é chamado de persona. Então, para a gente entender o que é persona, a sombra e a persona, elas formam um par de opostos. Enquanto a nossa sombra é essa pessoa escondida, essa pessoa solitária, inadequada, rejeitada, que a gente procura esconder das outras pessoas, a persona já é o contrário. Ela é essa pessoa pública, é essa máscara social, né? É a face que eu conheço e que eu mostro para as pessoas, ou seja, é aquele eu que eu construo muito cuidadosamente, né, para poder ser aceito, respeitado e amado pelas pessoas, seja no meu ambiente de trabalho, seja no lar, seja na igreja que eu frequento, enfim, seja em qualquer lugar. E para ilustrar
essa questão da persona, vamos dar uma olhada para um dos personagens, uma das figuras da Bíblia, que é o apóstolo Simão Pedro, né? Aliás, a Bíblia está repleta dessas figuras complexas, né? Que eram seres humanos de carne e osso como a gente, não eram super-heróis, mas que lutavam com as suas sombras como nós também fazemos, né? E Simão Pedro é uma figura bastante emblemática nesse sentido. Ele era um apóstolo muito impetuoso, muito impulsivo, né? Cheio de si, muito confiante de si. E durante a última ceia, quando Jesus anunciou que ele seria abandonado pelos seus discípulos no momento da sua captura, o apóstolo Pedro ficou abismado com aquilo. E aí ele se vira para Jesus e diz, né, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar, né? E aí ali naquele momento, quando ele diz isso para Jesus, ele está mostrando a persona dele, né? Que era o quê? Era o herói, o homem forte, o discípulo fiel, o discípulo inabalável. Só que naquele momento também a sombra dele ainda não era consciente, né? Mas Jesus, que nos conhece em essência, Jesus que conhece as nossas sombras antes mesmo que nós tomemos consciência dela, alertou Pedro para a fragilidade que ele estava se negando, né? Para a fragilidade que ele não queria admitir. E ele disse a Pedro, olha, antes que o galo cante, você, Pedro, vai ter me negado 3 vezes. Aí caiu a noite, né, aquela noite fatídica. Jesus foi capturado, né? E diante daquela situação, diante do medo da morte e da pressão social ali no momento, o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando o galo canta, né, a máscara do Pedro cai. A sua persona recebe um golpe, né? E ele é confrontado justamente com a sua sombra. E qual era a sombra de Pedro? A covardia, o medo, né? A limitação humana. E aí o texto bíblico vai dizer mais à frente que quando Pedro se lembrou das palavras de Jesus, ele chorou amargamente. Mas naquelas lágrimas lá, aquele choro não representava apenas um choro de tristeza, de arrependimento. Era também um choro de reconhecimento. Porque naquele momento ele precisou admitir que ele não era um super-homem como ele acreditava ser. E o mais bonito dessa história, dessa passagem da Bíblia, é que Jesus, apesar da sombra do Pedro, Jesus não descartou Pedro. Quando ele ressuscita, né, ele se vira para Pedro e diz, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele repete essa frase 3 vezes. E aí Pedro, já revestido de uma humildade, naquele momento sim, já consciente da sua fragilidade, da sua sombra, ele é reintegrado. E a lição mais preciosa que Jesus deixa nesse momento para a gente é que reconhecer a nossa sombra não é para a gente se culpar, para a gente ter vergonha como a gente faz, mas é justamente para a gente se iluminar, né? E foi só depois de encarar a sua própria fragilidade, né, o seu próprio lado humano, que ele se tornou aquele Pedro rocha sobre o qual Jesus edificou a igreja primitiva, né? Então ele trocou essa força arrogante, né, essa empáfia, por uma força consciente da sua vulnerabilidade. Então, se todas as pessoas possuem sombra, né, os apóstolos possuíam sombras, se todos nós possuímos sombras, por que sentir tanta vergonha de ser uma pessoa imperfeita num planeta repleto de pessoas imperfeitas, né? Eu repito, reconhecer a nossa sombra não é para a gente se envergonhar, para a gente se esconder, se punir ou se desvalorizar diante dos olhos dos outros. Pelo contrário, é uma questão de honestidade espiritual. Por isso que eu disse lá no início que a palavra de ordem da nossa conversa de hoje era honestidade espiritual. É você olhar para si mesmo, ou para você diante do espelho, e dizer assim, sim, essa parte negativa também existe em mim, assim como uma parte boa, mas essa parte negativa também existe em mim, e ela precisa ser acolhida, precisa ser cuidada, compreendida e educada.
Imagina, por exemplo, você acender a luz de um quarto que está bagunçado. Você tem um quartinho bagunçado em casa? Lá na minha avó, por exemplo, a gente tem um quarto que a gente chama de quarto da bagunça. E você entra nele, é um caos assim. Mas imagina que você adentre a sua casa num quarto bagunçado e acende a luz. Você não está acendendo a luz para poder se punir pela bagunça. Você está acendendo a luz porque só desta forma, só desta maneira você consegue ter consciência da situação naquele quarto e começar a trabalhar para organizar aquele espaço, né? Então, quando eu admito, por exemplo, que sim, existe inveja em mim, né? A inveja ela já perde aí metade do seu poder sobre mim, porque aí sim ela já está trabalhando de forma consciente, eu já tenho consciência dela, e assim a gente consegue lapidar, cuidar e educar esse sentimento. Mas o que a maioria da humanidade faz, infelizmente, é fugir dessa atitude de olhar para dentro, né? De fazer esse encontro com a sombra. A maioria prefere fugir, achando que se ignorar ou se reprimir a sombra, ela vai desaparecer. E aí a gente age igual o indivíduo que, limpando a casa, né, varre toda a sujeira para debaixo do tapete, achando que ao fazer isso, a sujeira vai desaparecer. Mas ela vai estar só escondida debaixo do tapete. A sua casa vai continuar suja, embora ela tenha uma aparência de limpa, né? A mesma coisa acontece com a nossa sombra. O fato da gente ignorá-la, né, de negá-la, não faz com que ela deixe de existir. E a sombra é esperta o suficiente para tentar burlar essa sua rejeição e se manifestar na sua vida de forma inconsciente. Por isso que às vezes você comete algumas atitudes, alguns atos que você não tem consciência do porquê você está agindo daquela forma. E uma das formas mais comuns e mais traiçoeiras da sombra se manifestar na nossa vida é através da projeção. O que é a projeção? É quando eu atribuo às outras pessoas as características, os defeitos, os sentimentos que eu não reconheço em mim mesmo, né? Então, espiritualmente falando, a gente teve um exemplo, uma reprimenda muito fantástica de Jesus em relação a isso. Quando Jesus nos aponta a tendência que temos de olhar o cisco no olho do nosso irmão, né? Mas não reconhecer a trave no nosso próprio olho. É como se eu pegasse essa sacola que eu arrasto atrás de mim e pegasse um dos sentimentos ruins, uma das mazelas, um dos defeitos que em algum momento foram jogados lá e esquecidos e pendurasse isso no pescoço de outra pessoa só para eu não precisar lidar com aquela situação. Complicado isso, né? Então pensem aqui comigo. Um exemplo dessa projeção. Quando alguma coisa em outra pessoa me irrita, e às vezes de uma forma exagerada, de uma forma desproporcional, é muito provável que nessa atitude, nessa reação de raiva, eu esteja projetando nessa pessoa um aspecto da minha sombra, né? Por exemplo, quando eu não suporto admitir que conscientemente, eu não suporto admitir que eu sou uma pessoa intolerante, como é que minha sombra vai se projetar? Eu vou começar a ver todas as outras pessoas ao meu redor e o próprio mundo como um lugar intolerante. Né? Quando eu repreendo demais a preguiça de um parente, de um familiar, isso pode ser um eco da minha sombra, né? De algum momento em que eu não me permiti descansar, de algum descanso que eu desejo ter, mas que eu não me permito ter. Ou então, aquela arrogância que a gente não suporta num colega de trabalho. Pode ser um reflexo, né, da nossa sombra, expressando a nossa insegurança ou, às vezes, uma ambição que foi reprimida. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Mas não existe apenas a projeção como um mecanismo de defesa do nosso ego para manter a nossa sombra guardada e escondida. Existem outros 3 mecanismos que são os principais e eu vou falar aqui para vocês. A negação. A negação é um mecanismo de defesa do ego para esconder a nossa sombra. Sabe aquelas negações diretas que a gente faz? Tipo, inveja do fulano? Jamais. Eu não sou uma pessoa invejosa. Ou então assim, eu não sinto raiva. Eu sou um ser de paz e amor.
Não tem gente que age assim? Esse é um mecanismo de defesa do ego, né? Outro, racionalização. Nós somos mestres em criar desculpas lógicas, né, e bem elaboradas para poder justificar esses comportamentos impulsivos da nossa sombra. Então, a gente diz assim: eu gritei com fulano porque o fulano precisava aprender uma lição. Em vez da gente dizer que eu perdi o controle com fulano porque eu estou magoado, porque eu estou ferido. Estão entendendo? Então a racionalização, ela tenta disfarçar esse impulso sombrio com um verniz de razão. Outro, fuga. A fuga é a tendência que a gente tem de evitar situações, né, de evitar pessoas ou até mesmo reflexões internas que possam, de alguma forma, tocar nas nossas feridas. Então a gente evita aquela conversa difícil, vai postergando aquela conversa difícil com alguém, ou a gente se afasta daquele parente que tira a gente do sério, né? E ainda existe uma outra forma de fuga que é muito comum, que às vezes a gente não percebe, principalmente nos dias de hoje, em que a correria é tão grande. A gente ocupa tanto a nossa vida com atividades que a gente não encontra um minuto para a gente parar em silêncio e refletir e pensar. Isso também é uma forma de fuga. É uma forma da gente escapar daquilo que a gente não quer ver, né? Então, todos esses mecanismos, a projeção, a negação, a racionalização e a fuga, né, embora eles se manifestem de forma inconsciente na nossa vida, né, ou seja, embora a gente haja, às vezes, sem se dar conta que a gente está agindo sob o domínio desses sentimentos reprimidos, né, eles nos mantêm presos. E a única forma da gente quebrar esse ciclo e superar esse modo de agir é justamente integrando a nossa sombra à nossa consciência. E integrar a sombra não significa a gente destruir essa parte ruim de nós. Não. É dar uma nova direção e um melhor aproveitamento para essa energia, para esse conteúdo que está reprimido, né? Eu gosto muito de usar um exemplo de alguém que conseguiu integrar a sua sombra à consciência e de forma que conseguiu fazer feitos extraordinários com isso. Essa pessoa foi Mahatma Gandhi. Existe um livro que foi escrito pelo neto dele, que chama A Virtude da Raiva. E lá nesse livro a gente lê que certa vez esse neto dele estava jogando bola com os coleguinhas, com umas crianças, e um dos garotos deu um tropeção ali nele, né, fez com que ele tropeçasse e caísse de propósito, né? E quando ele caiu, ele machucou o joelho e ele já levantou muito bravo, muito, né, irado com aquela situação, catou uma pedra no chão e teve o ímpeto de tacar aquela pedra no outro garoto. Só que ele se conteve, né? E em vez disso ele saiu correndo para a casa do avô. E chegando lá ele narrou, contou toda a história do que tinha acontecido para o avô e disse para o avô que ele sentia muita raiva dentro dele, o tempo todo. E que ele não gostava de se sentir assim, ele estava incomodado, mas ele não sabia como melhorar. Ele não sabia como trabalhar com aquela raiva dele. E aí, para surpresa dele, o avô dele disse assim, que ele ficava contente em saber que ele se deixava abalar pela raiva, porque a raiva era uma coisa boa, e que ele próprio, o Mahatma Gandhi, sentia raiva também o tempo todo. Imagina o espanto do garoto ao ouvir da boca do avô dele, né, Mahatma Gandhi, né, esse ser, um dos seres mais evoluídos que já passou pela Terra também, né, que conseguiu libertar a Índia dos domínios da Inglaterra, né, tudo pregando a paz, o amor. Ele ouvia da boca do avô dele que ele também sentia raiva, né? E ele ficou espantado com aquela informação, porque ele nunca tinha visto o avô dele sequer ficar zangado. E aí o avô dele, então, no auge da sabedoria dele, dá uma lição ao neto que ele ia carregar, né, o resto da vida e colocar em prática. Ele disse o seguinte para o neto: você nunca me viu zangado porque eu aprendi a usar a minha raiva para o bem. A raiva para as pessoas
é como combustível para o automóvel. Ela nos dá energia para seguir em frente e chegar a um lugar melhor. Sem ela, não teríamos motivações para enfrentar os desafios. A raiva é uma energia que impele a definir o que é justo e o que não é. E aí, quando Mahatma Gandhi viu que o neto dele estava ouvindo aquela explicação com muita atenção, ele ainda criou uma outra analogia fantástica, só que dessa vez comparando a raiva com a eletricidade. Ele disse assim: quando canalizamos a eletricidade de maneira inteligente, podemos usá-la para melhorar a nossa vida. Mas se a utilizamos de forma errada, podemos morrer. Do mesmo modo, devemos aprender a usar a raiva com sabedoria pelo bem da humanidade. Meus irmãos, então olha que exemplo maravilhoso de integração da sombra à consciência. Gandhi, ele não construiu a santidade dele, a evolução dele, sobre a negação da sua parte humana, sobre a negação dos seus defeitos, sobre a negação da sua sombra, né? A santidade dele estava alicerçada sobre um profundo autoconhecimento, porque ele conseguiu olhar para dentro e encarar a sombra dele. O ponto decisivo aqui na atitude dele não era o fato de não sentir raiva, né? Mas exatamente o contrário. Ele sentia a raiva, ele se permitia sentir a raiva, mas ele aprendeu a canalizar essa raiva, esse sentimento, para objetivos positivos. E quando ele diz isso, né, eu também sinto raiva o tempo todo, ele quebra essa ilusão que a gente tem da perfeição moral e ensina que a expansão, né, da nossa consciência, ela não se dá eliminando, né, as nossas partes sombrias, os nossos defeitos, mas pela capacidade que a gente tem de observar essa parte sombria, de compreender e de redirecionar essa nossa parte sombria. E aqui está o coração, aqui está o cerne da integração da nossa sombra, né? A energia que em algum momento era destrutiva, ela é acolhida por nós, pela nossa consciência, né? E é transformada em força moral e em força ética, né? E aquilo que antes nos dominava passa então a nos servir, né? Eu espero que a gente consiga fazer isso, né? Que a gente consiga olhar para dentro. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu queria que ficasse no coração de vocês essa semana, né? Olhem para dentro, façam esse movimento de olhar para o seu coração, para o seu interior, mas de forma corajosa, de forma honesta, né? Não para você achar monstros que precisam ser destruídos, derrotados. Não, mas para você ter justamente uma possibilidade de lançar sobre a sua sombra um pouco da sua consciência. Lembrem-se de uma coisa, anotem isso. A gente não se afasta de Deus quando a gente reconhece a nossa sombra. Isso faz com que a gente se aproxime mais de Deus, certo? E a título de prece final, eu vou ler uma pequena mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, que fala um pouco sobre essa questão da sombra. Ela diz assim: não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade sendo tu mesmo. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te, sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e ao interrelacionamento social saudável. Meus irmãos, então, eu espero que todos tenham uma boa semana, que todos tenham um bom ano também, né? Com muita paz, muita luz, muita consciência, muita coragem para a gente olhar para dentro. E
de nos fortalecermos na nossa evolução espiritual de forma concreta e de forma verdadeira. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!